Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos ver algo bem interessante, que é como a gente pode controlar os diferentes estados da nossa aplicação. O estado seria o quê? Seria como a nossa aplicação ela está em determinado momento. Por exemplo, é bem comum em formulários, por exemplo, quando você está preenchendo, você guardar esses diferentes estados que o usuário está digitando nos diferentes campos. Por exemplo, se você tem um campo lá para receber o e-mail do usuário, à medida que o usuário for digitando o e-mail, essa informação ela deve ser registrada em algum lugar da nossa aplicação. Isso seria um estado da nossa aplicação. Como ela está em um determinado momento. Então, nessa aula, a gente vai começar a ver como controlar esses estados. Aqui estamos onde ficamos na última aula. Esse daqui é o nosso menu. E a gente vai aprender aqui a controlar os estados. No caso aqui, primeiro eu vou aqui abrir o terminal e vou iniciar aqui a nossa aplicação. Beleza, temos aqui a nossa aplicação rodando. Aí abaixo aqui por trás aqui desse menu, a gente tem o nosso menu hambúrguer. Então vamos aqui, ó, no menu ícone e vamos colocar, porque a cor aqui tá branca, vamos colocar aqui uma cor diferente. Comentar essa linha aqui e vou colocar colocar aqui orange, uma cor laranja só pra gente ficar vendo essas modificações. Beleza, a gente mudou aqui, ó, para cor laranja, mas veja que nada apareceu. Isso porque esse nosso menu aqui, ele está por cima do nosso ícone do menu hambúrguer. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Existe uma propriedade chamada Z-index, que define o empilhamento entre os itens. Então, quanto maior esse Z-index, mais à frente um determinado item vai ficar. Então, para esse menu ícone, para esse ícone do nosso menu, né, aparecer à frente desse menu aqui lateral, a gente teria que aumentar o Z-index dele. Eu vou colocar aqui 1. Então, quanto maior esse Z-index, mais à frente esse elemento ele vai aparecer. Que a gente colocou como 1, ó, o ícone do menu ele já apareceu na frente aqui do nosso menu. O que é que a gente quer aqui? A gente quer que quando, por exemplo, aqui esse menu aqui não tiver, esse menu lateral, ele não tiver aberto, para o nosso ícone aqui do menu hambúrguer ele aparecer. Mas quando ele tiver aberto, a gente quer que, por exemplo, aqui não apareça um ícone de menu hambúrguer, apareça, por exemplo, um X. Para quando a gente fechar aqui, a gente poder recolher aqui esse menu em particular. Então, ó, se esse menu lateral estiver aberto, esse menu hambúrguer aqui ele não vai aparecer. Vai aparecer, por exemplo, outro menu, por exemplo, com X, para quando a gente clicar, esse menu aqui recolher e aparecer novamente o menu hambúrguer. Quando esse menu aqui ele não aparecer, então vai aparecer só o ícone do menu hambúrguer. Então a gente tem que controlar esse estado. Então a aplicação pode estar com esse menu aberto ou com esse menu aqui recolhido, com esse menu fechado. Então a gente tem que controlar esse estado para definir, né, como a aplicação deve se apresentar, ou com esse menu recolhido, ou com esse menu aqui aberto. Então a gente precisa controlar aqui esse estado. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui, pegar do React, a gente vai pegar esse use state. Beleza, e aqui ó, no menu a gente vai definir o nosso estado. Vamos colocar aqui ó, const. Aí aqui ó, vamos colocar use state. Esse use state aqui ele vai nos retornar dois elementos. Um seria o elemento que a gente vai controlar.
que seria, eu coloquei aqui como texto open, né, que a gente vai controlar se esse menu ele está aberto ou se esse menu aqui está recolhido. Se esse open for verdadeiro, né, porque o nosso menu ele está sendo apresentado. Se ele tiver como falso, esse nosso menu aqui vai estar recolhido. E a outra função que esse useState nos retorna é uma função para a gente poder modificar esse estado aqui. Por exemplo, aqui inicialmente esse menu aqui pode iniciar como falso. Aí quando a gente quiser, ó, que esse menu apareça, por exemplo, quando a gente clicar nesse botão, a gente quer trocar esse valor de falso para o valor verdadeiro. A gente pode fazer isso, ó, controlar o estado, controlar essa variável aqui open com esse método aqui setOpen. Esse useState aqui ele permite que a gente defina qual vai ser o valor padrão. Então, inicialmente a nossa aplicação ela vai estar, no caso, fechada. Então, o open vai ser igual a false. Então, inicialmente não é para esse menu lateral aqui ele aparecer. Beleza, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, aqui a gente tem o nosso ícone que controla o nosso menu. Vamos duplicar aqui, ó, e colocar outro ícone. Esse outro ícone aqui faz esse ícone aqui do hambúrguer vai ser para quando esse menu aqui tiver, no caso fechado, a gente vai pegar outro ícone para quando ele tiver aberto. Então vamos colocar aqui menu ícone, menu icon. Beleza, e aqui dentro a gente vai colocar um ícone. Então vamos lá, no React Icons. E vamos colocar, por exemplo, aqui close. Vamos pegar aqui, ó, esse ícone aqui em particular, o RI Close Fill. Então vou copiar aqui e vou colocar aqui, ó. Beleza, aí onde é que esse ícone tá, ó? Como ele começa com FI, ele deve estar na parte do... Como ele começa com RI, no caso, RI Close Fill, ele deve estar na parte do RI. Então, do mesmo jeito que a gente, ó, pegou aqui o ícone do menu hambúrguer do FI, a gente vai pegar agora esse outro ícone. A gente vai pegar o de React Icons barra RI. Beleza, vamos executar aqui. Beleza, agora ficou os dois, ó. Ficou o menu hambúrguer e veja que tem um X também. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente quer controlar esse estado, né? Quando o menu aqui estiver aberto, a gente quer que apareça o X para a gente poder fechar esse menu. E quando o menu aqui, no caso, estiver fechado, a gente quer clicar que apareça o hambúrguer, né? Para a gente poder abrir o nosso menu. Então aqui a gente vai fazer o quê? Um desses dois menus aqui ele vai aparecer. Por exemplo, o menu hambúrguer aqui ele vai aparecer quando? Quando o menu aqui, ó, ele não estiver aberto. Então a gente vai colocar, englobar isso daqui com chaves, os famosos bigodes. Colocar aqui, abre bigode, fecha bigode. E vamos colocar aqui, ó. Então, quando o meu estado, né, não estiver open, quando o meu menu lateral não estiver open, eu quero que o menu hambúrguer ele apareça. Como é que a gente resolve isso? Coloca aqui, ó. Esse exclamação quer dizer não. Então, quer dizer, ó, quando o meu estado do meu menu lateral, né, não estiver aberto, quando o meu menu lateral não estiver aberto, eu vou apresentar aqui o menu hambúrguer.
Beleza, e esse outro aqui é o que? A gente quer que o X apareça quando esse menu aqui ele estiver aberto, para quando a gente clicar ele poder fechar. Então, da mesma forma, a gente vai abrir bigode, fechar bigode, e a gente quer que o X apareça, ó, quando ele estiver aberto. Então, a gente vai colocar o estado, ó, aberto, e a gente vai aparecer aqui o nosso ícone. Beleza, quando a gente salvou aqui, ó, apareceu o menu hambúrguer, porque a gente setou aqui, ó, o nosso estado para, no caso, falso. Então, falso quer dizer que esse menu aqui não está aberto, que não é verdade nesse momento, mas a gente vai consertar isso ainda. Então, quando esse menu aqui não estiver aberto, realmente o menu hambúrguer ele deve aparecer. Beleza, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai dizer o que aqui? Que on click. Então, quando o usuário clicar, a gente vai, ó, executar a função setOpen, trocando o estado no caso. Então, ó, se o menu estiver aparecendo, quando a gente clicar é para ele ficar fechado. Se ele estiver fechado, quando a gente clicar é para ficar aberto. Então, à medida que o usuário clica, né, no ícone em particular, a gente vai trocar o valor desse ícone aqui. Então, se ele estiver aberto, no caso, é para aparecer um X, se ele estiver fechado, é para aparecer um menu hambúrguer. Da mesma forma, a gente vai colocar aqui essa propriedade. Então, um clique igual. Quando o usuário clicar no X, nesse caso, a gente também, ó, vai mudar o estado. Vai fazer setOpen, vai trocar pelo estado, vai trocar o estado, né, que ele tinha anteriormente. Se ele tiver aberto, vai ficar fechado. Se ele tiver fechado, vai ficar aberto. Então, vamos salvar essa execução. Beleza, rodou. Agora vamos clicar, ó. Clicou, apareceu um. Clicou, apareceu o outro. Então, a gente está controlando esse estado em particular. Então, quando você clica, ó, quando você clica, ele muda o estado, né? De aberto para fechado e de fechado para aberto. O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa também controlar isso, né? Quando eu clicar aqui em um determinado, por exemplo, se tiver com X, quando eu clicar aqui, eu quero que esse menu desapareça. E quando tiver com o menu hambúrguer, eu quero que quando eu clicar aqui, esse menu aqui, no caso, ele apareça. Então, eu vou fazer o que aqui? Nos nossos menus, também vou colocar uma propriedade chamada de Open, que vai receber o estado, né? Se o nosso menu hambúrguer ele está aberto ou não. Então, aqui a gente vai ter, ó, que passar essa propriedade aqui para o nosso menu. Note que o React, ó, ele está reclamando, ele está dizendo aqui, ó, que esperava, né, que esse menu aqui ele tivesse uma propriedade open, que no momento ele não possui. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar uma função chamada transform para a gente poder fazer, ó, também uma função chamada em conjunto, né, com a função chamada translateX, para a gente poder, ó, mover esse menu aqui, ó, para direita de forma a esconder ele aqui na nossa aplicação. Então, a gente vai utilizar um translateX que vai permitir que você mova um determinado bloco na direção X. Por exemplo, se você coloca translate x0, então esse bloco aqui ele vai ficar no local onde ele está. Se você coloca translate x 100%, então esse bloco aqui ele vai mover 100% em relação ao tamanho dele. Então vamos modificar aqui e ver direitinho essa propriedade. Então a gente vai fazer aqui, ó, fazer transform e vamos colocar aqui, ó, dólar. Então dólar é para você poder inserir algum elemento do React.
Beleza. E aqui, ó, a gente vai ter que passar uma propriedade, né? A propriedade open. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai criar uma interface chamada de... chamar aqui menu props. Menus, né? Props. Que vai ser... o nome da propriedade vai ser open. Essa interrogação aqui para dizer que ela vai ser opcional. E ela vai ser uma booleana, né? Que vai receber o valor verdadeiro ou falso. Beleza, aqui a gente vai fazer o quê? No transform a gente vai fazer uma transformação desse bloco. E que transformação é que a gente vai fazer? Vai mover esse elemento, né, da direção X. E vai mover baseado nessa propriedade aqui. Por exemplo, se ele tiver fechado, então a gente vai mover todo esse bloco de forma a esconder ele. Se ele estiver aberto, a gente não vai mover esse bloco, vai deixar ele nessa posição em particular. Então a gente vai receber essas propriedades, são denominadas aqui, ó, de menus prop. Beleza, aqui a gente vai dizer o que, ó? Quando props.open, seja, quando a gente passar um valor aqui verdadeiro, ou seja, quando esse menu aqui tiver aberto, então a gente quer que ele fique nesse local em particular. Então a gente vai fazer o que, ó? Vai colocar aqui, ó, translate x e vai passar o valor 0. Porque quando o nosso menu ele estiver aberto, não faz sentido mover esse bloco aqui do nosso menu de forma a escondê-lo. Então, se isso não ocorrer, né? A gente vai fazer, ou seja, se o nosso menu é para estar fechado, então a gente vai fazer um translate x, vamos colocar 100%. Ou seja, para mover todo esse bloco aqui para a direita, o correspondente, né, o tamanho dele, de forma a esconder esse bloco em particular. Então essa construção aqui, né, é um if, é uma simplificação, né, do if tradicional. Só corrigir aqui o props. Aqui é menus props. Menus props. Beleza. Então aqui, ó, isso daqui é como se fosse um if tradicional, quer dizer que quando isso for verdade, ele vai executar isso. Então, quando tiver aberto, a gente não vai mover nada. Quando isso daqui for falso, ou seja, quando ele tiver fechado, a gente vai mover esse bloco todo para a direita, ou seja, a gente vai esconder esse bloco em particular. Fazer um Ctrl S. Beleza, aqui, ó, como o nosso menu ele está fechado, o que foi que aconteceu? Então a gente perguntou, ó, o menu ele está aberto? Nesse caso não. Então a gente fez um translate, ó, x 100%, ou seja, escondeu esse bloco. Eu vou modificar aqui, eu vou colocar 50% só para a gente entender melhor esse translate. Então, se eu coloco translate x 50%, quer dizer que ele vai mover, ó, a metade do bloco para a direita. Então, escondeu, ó, ficou metade do bloco aparecendo e metade do bloco escondido. Se eu colocar aqui 10%, ó, 90% do bloco vai ficar aparecendo e 10% vai ficar escondido. Se eu colocar o translate 5%, então 95% vai ficar à mostra e 5% vai ficar escondido. Se eu colocar aqui 100%, então todo esse bloco ele vai mover para a direita de forma a ficar escondido. Beleza? Quando a gente clicar aqui, ó, a gente mudou o estado, né? Ele estava fechado, agora o open é verdadeiro. É por isso que o nosso bloco aqui, ó, ele está aparecendo. Se a gente clicar no X, a gente mudou o estado novamente. Então esse open, que no caso ele ficou falso. Então o nosso menu ele se escondeu.
Então vamos aumentar a nossa tela para ver como isso está ocorrendo. Beleza, então quando a gente aumentou a tela, ó, o nosso menu tradicional ele também moveu para direito, né? 100% do menu ele moveu para direita. Então o menu aqui tradicional também ficou escondido. Por exemplo, se a gente tivesse clicado aqui no X, né? Se o menu tivesse aparecendo, a gente pedisse para mostrar, ó, nosso menu está sendo mostrado. Então o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente quer que isso daqui se aplique apenas quando a gente tiver na visualização, né, para mídias pequenas. Então, para mídias de 768 pixels ou mais, a gente quer que se transforme aqui. A gente vai colocar aqui, ó, transforme none. A gente quer dizer, ó, que não deve haver transformação. Quando a gente executar aqui, ó, nosso menu agora ele está aparecendo. A gente quer que isso funcione apenas quando o dispositivo ele tiver numa mídia pequena. Beleza, outra coisa que pode ser feita, né? A gente pode definir aqui, ó, para essa transformação não ser tão bruta. A gente pode definir aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente pode definir como essa transição ela vai ocorrer. Então vamos colocar aqui, ó, essa transição transforme. Se colocar aqui, ela vai demorar 1 segundo para ocorrer. Beleza, vamos executar. Beleza, tá vendo que tá bem mais lenta agora, ó, as nossas modificações. Então, para não ficar tão lento, né, a gente vai colocar de 0.3. Aí na aplicação de vocês podem ver que valor se adequa melhor ao sistema de vocês. Aí outra coisa que vamos fazer aqui, né, que esse menu aqui, a cor dele, né, não tá interessante. A gente colocou esse laranja, mas foi só para testar. A gente quer o que quando esse menu aqui, ó, hambúrguer, ele tiver aparecendo, ele seja, por exemplo, na cor branca. E a gente quer que, por exemplo, quando ele tiver o nosso menu ele tiver aberto, esse X aqui fique na cor cinza, por exemplo. Então a gente vai fazer essas modificações. A gente vai fazer também ó, o nosso menu ícone, ele recebeu uma propriedade. Então aqui a gente também ó, vai criar uma interface menu ícone props, as propriedades do nosso menu. No caso ele vai receber uma propriedade open, que é do tipo booleano. Beleza. Então aqui a gente vai fazer mais o que? A gente não vai definir mais a cor dele como laranja, né? A gente vai definir a cor dele agora baseado se ele está aberto ou não. Então aqui a gente tem a nossa propriedade color e a gente vai colocar da mesma forma que a gente colocou para o outro, né? O dólar para poder a gente inserir um código, no caso React, e a gente vai colocar aqui props, dois pontos, o nome da nossa interface que é menu icon props. Beleza. E vamos dizer aqui, quando essa propriedade aqui ela estiver aberta, o que é que a gente vai fazer? Quando ela estiver aberta, eu vou definir a cor dele como estiver aberta, né? Nesse caso aqui, ó. Então vou definir esse valor aqui como cinza, a mesma cor dos elementos aqui do nosso menu. Então vou colocar aqui o que? Vou colocar aqui pegar a cor cinza. Beleza. E quando ele tiver no caso fechado, que é nesse caso aqui, eu quero que esse nosso ícone aqui ele fique branco. Então vou colocar aqui, ó, dois pontos, colocar var, colocar aqui branco. Salvar. Ele vai dar um probleminha porque a gente não passou, né? Não passou
essa propriedade open para os nossos ícones. Então aqui eu vou dos nossos ícones e vou passar essa propriedade open. Vou dizer open, que eu vou passar a propriedade open corrente. E aqui também no outro eu vou criar aqui open e vou passar a nossa propriedade open. Salvar. Pronto, agora o nosso elemento está funcionando como esperado. Quando ele estiver aberto, quando ele estiver no caso fechado, né, que a gente está falando em relação ao menu lateral. Quando ele estiver fechado, ou seja, prop.open for falso, ele vai apresentar a cor branca, como a gente está vendo aqui. Se a gente trocar, então se esse menu aqui ele estiver aberto, então a gente vai mostrar ele na cor cinza. Beleza, outra coisa aqui, né, que a gente pode modificar é que esse menu, quando a gente modificou aqui a altura da nossa barra de menu, né, ele ficou um pouco acima. Então aqui, ó, a gente pode modificar um pouco, colocar ele um pouquinho para baixo, né? Ele tá 10 pixels do topo para baixo. Vamos colocar aqui 20 pixels, só para deixar ele um pouco mais centralizado. Beleza, só para explicar agora um pouquinho o que a gente fez aqui, né? Então, esse daqui é uma forma mais simples, né, de escrever algo do tipo. Então, eu vou comentar aqui essa linha. Então, em React, o comentário a gente faz desse tipo. A gente coloca, ó, chaves, barra asterisco e barra asterisco barra, né? Para comentar aqui essa linha em particular. Então, a gente poderia ter feito o quê, ó? Ter feito uma construção desse tipo. Colocado, ó, const open menu vai ser igual a uma função. Então essa função ela vai analisar, ó, a propriedade open. Então se open não tiver aberto, ou seja, se estiver fechado, então a gente vai apresentar, ó, esse ícone aqui do nosso menu. Beleza, aqui caso contrário eu vou colocar nulo só para a gente não editar isso também, essa parte de baixo. É só para exemplificar, né, como a gente poderia fazer também. Então vou colocar aqui return null, né? Return null é para não apresentar nada. Faltou só um return. Então a gente está dizendo aqui, ó, quando o nosso menu não estiver aberto, ou seja, estiver fechado, a gente vai apresentar o ícone do hambúrguer. Então aqui a gente criou um nome, né, para essa construção, a gente chamou o que? De Open Menu. Então aqui a gente poderia, ó, colocar aqui como uma tag Open Menu, que ele iria fazer essa análise, né? Quando chegasse aqui, ó, nesse trecho de código, ele ia executar isso aqui e analisar o Open. Se ele tiver aberto, ele ia apresentar essa visualização em particular, ou seja, essa visualização que apresenta o nosso menu. Se tiver fechado, não vai apresentar nada. Então, isso seria uma forma, né, de você fazer em alternativa a essa daqui, que é bem mais simples. Então, vou remover isso daqui e vou deixar a construção anterior para deixar o nosso código mais simples. Então, quando você quiser apresentar uma determinada porção de código, né, baseada em alguma propriedade, você vai colocar a propriedade em particular e, então, se isso daqui for verdadeiro, retornar algo verdadeiro, isso daqui vai se apresentar. Caso contrário, isso não vai se apresentar. Beleza, para finalizar,
Vamos criar aqui um novo terminal. Vamos fazer git status. Fazer git add ponto. Git status, só para ver se as nossas modificações elas estão sendo controladas. Sim, estão. Fazer git commit -m, colocar aqui use state como o nome desse commit. Dá um enter. Agora eu vou fazer um git push. Beleza, mudanças feitas e submetidas para o repositório remoto. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.